Segundo o jornalista Amaury Eugênio Júnior, do site almapreta.com, a estrutura da televisão brasileira remete aos meados do século passado. Quando a pessoa negra aparece, é associada a estereótipos negativos. A mulher é associada à sexualidade e atores negros interpretam bandidos. Ainda que uns e outros digam que isso se trata de problematização sem fundamento ou até mesmo vitimismo, o fato é que representatividade conta, e conta muito. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. A cultura, o combate à miséria e o alcance da cidadania negra precisa de uma comunicação sob o auspício da comunidade negra. Finalmente vamos ter uma luta daqui em diante para ter uma televisão, para ter rádios negras aqui nesse país. Uma rádio com corte racial, com corte multiétnico, tentando mostrar um outro Brasil. Aquele Brasil que está sempre escondido e sempre olhado pelo olhar europeu. E eu acho que o trabalho aqui, o do Cutini, ele é isso, é um pouco da nossa memória digital, é de tudo que a gente produziu de bom nos últimos anos, em termos de consciência negra, dos nossos ídolos negros, né? E ter isso tudo digitalizado é um privilégio, e eu vou usar bastante, vou precisar usar bastante, e vou divulgar também. Isso aqui é o início de tudo. Temos que dar valor ao que é nosso. E essa luta vem de longe. Agora, eu fico muito contente quando eu vejo um trabalho assim, que nem o seu, porque antigamente a gente trabalhava, fazia questão de ir até aos lugares onde tinha a presença de vocês, tudo mais, mas o pessoal não ligava não. Agora não, agora nós somos procurados. E eu fico muito contente porque é sinal que estão dando valor ao que é nosso. De maneira que para mim é uma honra muito grande ser procurada por vocês e saber que meu trabalho está sendo bem reconhecido. Sob o ponto de vista da nossa convidada, o Brasil foi formado por vários grupos étnicos em condições totalmente distintas, dando origem a várias comunidades que hoje se encontram silenciadas no tecido social. Como jornalista, ela entende a importância de trabalhar a questão racial na formação acadêmica na área de comunicação. E assim, contribuir para dar visibilidade às inúmeras identidades existentes em nossa sociedade. Hoje vamos conversar com a cofundadora da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, Cogira Rio, órgão do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro, e uma das idealizadoras do prêmio Abdias Nascimento, a jornalista e mestra em História Comparada da UFRJ, Sandra Martins. Sandra, obrigada. Que bom te ter aqui. Querida, eu que agradeço a equipe, agradeço a Filó, agradeço ao CUT, agradeço a você, e é muito fantástico estar aqui. Maravilha. Sandra, como jornalista também, eu não tenho como, não te perguntar. Você que já rodou por as redações, já participou de algumas gerações de jornalistas, o que mudou e o que precisa mudar nas nossas redações? Termos mais negros e negras, termos a pauta empretecida. Ou seja, temos uma pauta com a cara do Brasil. Porque o que nós temos hoje ainda é uma ausência de diversidade dessas redações. Apesar de que as redações estão cada vez mais minguando, né? E cada vez mais juvenis. Mas a gente precisa, mesmo com esse reduzido número de profissionais, ter a diversidade. Diversidade étnico-racial e diversidade de classe. Então é extremamente importante que a gente tenha essa diversidade de fato para que possamos ter uma pauta adequada para o Brasil e para o mundo. Isso é um desafio, né, Sandra? Acho que pelos dois lados, tanto para quem está na redação como chefe, ou determinando qual vai ser a pauta, como jornalista. Eu mesmo já tive contato com jornalistas que ficam com medo de ficar rotulado por só cobrir pauta em relação à questão racial. Como é que você analisa esse fato?
Olha, isso é real e concreto, né? A gente vê isso em quaisquer situações profissionais, laborais. Se você se adapta, se você abraça uma determinada causa, se aprofunda num determinado tema, você passa a ser o especialista. Então, se você for uma pessoa que tem uma dedicação para a questão racial, para a questão dos direitos humanos, dos animais e tal, então, no momento certo, eles vão lembrar que existe alguém atrás do armário sentado ali naquela cadeirinha. Então, o que deveria ser um tema transversal acaba sendo minimizado. E, com isso, tudo fica impactado. Inclusive, até mesmo o profissional que queira se especializar, mas não deixando de fazer as outras coisas que são inerentes à sua carreira, mas ele sendo uma pessoa que tem um olhar mais criterioso, ele, de fato, ele vai ser premido, né, pelas opressões, infelizmente, que ocorrem no cotidiano de trabalho. Eu lembro que, conversando com profissionais de outros estados, quando vou participar de congressos de jornalistas, era interessante que assim, a necessidade de ter que se adequar à linguagem, ao gestual, enfim, à estética do jornalista do Sudeste. Isso você está dizendo que ele precisa se adequar para poder trabalhar, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, há pouco tempo num congresso, mas um congresso acadêmico, né? Uma professora fez um trabalho muito interessante em Roraima, na Universidade de Comunicação. E aí, o que percebeu através das suas pesquisas com seus alunos foi de que, quando a pauta ela é apropriada, ela interessa para a grande rede, não precisa citar nome, mas você tem as repetidoras no interior, né? Então, se essa pauta é aceita na grande rede, vão jornalistas do Sudeste para fazer a matéria. E aquelas pessoas que fizeram a matéria, que fizeram a pauta, que contribuíram muito bem para aquele trabalho, elas ficam secundadas. Isso é muito ruim. É muito ruim porque tira as possibilidades de empoderamento daqueles profissionais, daqueles estudantes que estão ali na região. E também tem outro fato, né, que também pesa nesse desafio, que é a questão, às vezes, do profissional, do jornalista, não ter nenhum trato ou não ter nenhum conhecimento com a causa e acabar tendo uma cobertura um pouco equivocada de certos temas. Isso acontece, né? Muito, muito. Nós tivemos, por exemplo, a cobertura sobre aqueles incidentes trágicos numa penitenciária no norte, em que as coisas acontecendo e a jornalista que não era de lá, falando coisas que tinham mais a ver com uma repercussão nacional, óbvio, mas também ela tinha todo um linguajar, toda uma perspectiva, uma lógica de pensar do Sudeste. E aí não deu outra. As mulheres que estavam na frente, né, as mulheres dos presidiários, agiram de uma forma inadequada, ou seja, ela apanhou ali no vídeo. Porque ela falou coisas que não tinham a ver, ou seja, ela trabalhou em cima de um release, porque ela ficou extremamente frágil, porque ela não conhecia a região e muito menos o trabalho, né, que deve ser coberto. O que você falou também, a questão da análise do discurso, né? Eu tenho reparado que alguns, eles já não falam mais negros descendentes de escravos. Negros descendentes são negros escravizados, né? Isso é fruto também da pesquisa, do trabalho acadêmico, da militância dentro da intelectualidade? É o conjunto. Porque eu mesmo falava escravo. Agora eu passei, já tem alguns anos, por conta dos estudos, por conta da militância, falando escravizados. Só que agora eu estou aprendendo uma outra terminologia, cativo. Cativo. Porque Robson, não lembro agora sobre o nome dele, mas ele está fazendo doutorado na Unicamp, e ele fez o mestrado na UF, né, no Laboratório de História Oral. Então eles fizeram um levantamento sobre a memória do cativeiro. E ele contando para a gente essa trajetória, ele falou que quando foi fazer a primeira entrevista, que era um descendente, quase que direto de escravizados, né? Aí ele falou assim, não, porque o senhor é descendente de escravo e tal. Ele, não, nós somos cativos. O meu pai, o meu avô foi cativo. Aqui não tinha escravo, ninguém nasce escravo. Então eu aprendi que também você pode pensar, desconstruir aquilo, até mesmo um trabalho que a gente construiu enquanto movimento negro, mas também de se atualizar, desconstruir, porque a gente vai ter que conversar com os ancestros. E aí eles vão dizer, a gente não quer isso, a gente quer aquilo.
E aí a gente para e pensa, né, que tudo começa no raciocínio, né, na forma como você vai elaborar esse pensamento e como isso vai se traduzir em linguagem. É um trabalho realmente precioso e que, como você mesma defende, que pode ser trabalhado nas universidades durante a formação do jornalista, né? Exatamente. Quando a gente fala da importância desse cidadão e cidadã que vai para a universidade e ele vai aprender a lidar com várias matérias, se aprimorar para que um dia ele seja um profissional, ele também tem que entender que a sua história importa. O seu país, o Brasil que ele conhece dos livros históricos, não é tão importante assim. Porque ele dá uma faceta que a elite determinou. Mas aquela história que ele conhece enquanto um cidadão sendo formado, com as tias, com os vizinhos. E as tias que eu falo não são tias consanguíneas, são as tias de família extensiva negro-africana, que poderia ser também indígena. Porque uma criança dentro de uma aldeia indígena, ela não é somente uma criança de A ou de B, ela é da aldeia. Então, ela faz parte de um conjunto. É um provérbio africano, né? Que toda criança precisa de uma aldeia, não é isso? Exato, exato. Então, assim, é importante que o jornalista possa entender e possa, dentro das suas matérias, não como uma específica, que eu acho que é bacana, mas transversal. Você vê, por exemplo, que a partir de 2003, quando entra o sistema de cotas, houve toda aquela dificuldade para, não, eu não quero, porque vai desqualificar o ensino e tal. Mas a gente consegue perceber o relato dos professores, a produção acadêmica. E a própria pesquisa mesmo. Aponta. Exatamente. Essa produção acadêmica ela deu um salto de qualidade fantástico. Porque os alunos estão fazendo os professores pensar, repensar, pegar aquelas fichinhas antigas, jogar fora e começar tudo de novo, dialogando com o aluno. Isso é importantíssimo. É isso, o diálogo. E a gente volta já já com mais diálogo, com mais Sandra Martins. Até já.